Eu não sei se é um restaurante, não sei. Mas olha só isso aí. Acho que tem jeito melhor de começar o vídeo, né? Um desfile de... Só. Não sei se dá pra ver, eu vou tentar afastar a câmera. Tá até lá embaixo. Tem um estacionamento aí, tem alguns bilhões de euros aqui. Não sei se é um evento. Nossa. Acho que tem quase uns 20 carros aqui. Só carro. Então vou começar o vídeo de hoje com essa imagem aí, né? O vídeo de hoje é exatamente sobre se vale a pena você abrir uma empresa ou se é sua vocação você abrir uma empresa. Porque eu já lidei com muitos donos de empresas e que eles simplesmente não sabem o que fazer. Eles acham que abrir uma empresa é só você colocar o dinheiro e as pessoas vão entrar, as pessoas vão comprar. Não é assim que funciona. Para você ter um carro daquele que a gente viu ali atrás, você vai ter que ter muito planejamento, ter muito conhecimento, principalmente de sociologia, de comportamento humano. Porque não é fácil você lidar com pessoas. E se você é dono de uma empresa, você vai ter que ter funcionários. E funcionário é um recurso muito complexo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre incentivar, né? Sobre o salário. Porque existe uma lei do salário mínimo, então as pessoas acham que esse é o que você tem que pagar. Mas esse é só uma lei que estipula o mínimo que você tem que pagar. Não necessariamente é isso que você tem que pagar. Aqui em Portugal, por exemplo, o salário mínimo é 900 euros. Quando desconta alguns encargos, isso vai para 820, 850. Então é impossível viver aqui em Lisboa com salário mínimo, é impossível. Então isso que você vai pagar seus funcionários, entende? Dinheiro é incentivo. Se o cara ganha um salário mínimo, ele não vai trabalhar incentivado. Ele vai trabalhar com mau gosto, vai trabalhar procurando outro emprego, vai ter outro trabalho que vai diminuir a produção dele. Então você tem que, antes de tentar abrir qualquer negócio, você vai ter que ter, eu faria isso. O seu salário mínimo seriam 2 salários mínimos. Esse é o mínimo que você vai pagar na sua empresa. Por quê? Porque você vai ter funcionários mais motivados e funcionários que não vão largar a sua empresa. O dinheiro, ele é um incentivo. É uma forma de incentivar e de aumentar a produção. Então não faz sentido você pagar o mínimo e querer o máximo de produção. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Você paga um salário mínimo e exige uma produção, fora que isso acaba com a diferença de qualificação dos seus trabalhadores. Por exemplo, se você tem um muito bom, um que produz muito, e você tem um que produz muito pouco, você paga o mesmo para os dois. Isso não faz nenhum sentido isso. Se você tem um funcionário que é melhor, que é mais produtivo, você tem que pagar mais para ele. Não pagar menos. Entendeu? Pagar igual que você paga o que produz menos.
E com o salário mínimo não existe essa diferenciação. Então um bom funcionário ele fica ainda menos motivado. Porque ele é um bom funcionário, ele produz muito e você paga o mesmo salário que você paga ao cara que produz menos do que ele. Então, quando a gente trata de recurso humano, a gente tem que saber que motivação é um pilar muito importante para a produção dele. Então, se você estimula essa competição, se você motiva ele quando ele acerta, ele vai continuar acertando, ele vai melhorar. Então, você tem que pagar o salário mínimo para as pessoas que estão iniciando na sua empresa, estão começando. Por exemplo, eu fui num restaurante aqui e quem me atendeu foi um garçom sem experiência. Era a primeira vez que ela trabalhava como garçom, dava para perceber, não sabia segurar a bandeja, não sabia levar 3 pratos. E depois tinha um outro garçom que estava ajudando ela ali, ensinando ela, né? Ele tinha 10 anos como garçom. Já tinha sido gerente de algum restaurante. Ela tinha muita experiência. E ele ganhava o mesmo salário que a menina que estava começando. Entende? O salário mínimo. Isso pra mim é um absurdo, não faz sentido isso. Ele vai produzir 10 mil vezes mais que a menina ainda está começando na empresa. A única diferença de salário que tinha era a gorjeta, que ela recebia menos durante 15 dias. Ela recebia menos no período de prova dela, ela recebia menos gorjeta. Mas depois isso aumentava. Nossa, eu estou num campo aqui que é super branco. Tem aquela estátua lá e eu tô sem óculos, cara. Eu ia comprar óculos escuros. Tem uns carinhas que ficam vendendo óculos escuros, mas eles são camelô, né? Falso. Eu não vou comprar óculos falsos. Ali tem um carinha. Não sei se dá pra ver aí atrás. Bem atrás de mim ali. Tem ali eles vendendo óculos. Mas são óculos falsos, eles ficam insistindo demais pra você comprar, quer que você prove. Aquele famoso golpe, né? Pega turista. E, como eu estava dizendo, o cara que tem 10 anos de experiência, ele vai produzir muito mais, então ele tem que receber mais. Isso vai motivar ele a produzir mais e vai motivar a menina que começou agora a se igualar em produção a ele. Porque ela também quer ganhar mais. O dinheiro é uma motivação muito grande, é um incentivo. E o salário mínimo ele acaba com isso. Por isso, se você quer abrir empresa, uma recomendação que eu faço é não seguir o salário mínimo. Não seguir o que todos fazem, que é pagar um mínimo para todos os funcionários. Você pode até pagar o mínimo ali para os que estão iniciando, mas os que têm mais experiência você paga mais. Um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, o que couber no seu orçamento. E a outra coisa é que quando aparece algum problema, principalmente de vendas envolvendo marketing, envolvendo qualquer outro tipo de problema que tenha que ter um mínimo de conhecimento de economia, ele simplesmente não sabe o que fazer para resolver o problema. Tem um restaurante que eu estou trabalhando que as vendas estão muito baixas, está vendendo 100 euros por dia, isso é horrível. E se eu colocar uma bandeja de brigadeiros aqui, sair na rua, eu vou vender mais que 100 euros. E ele não sabe o que fazer. Ele contrata uma pessoa para tirar fotos, para gravar um vídeo e solta, sendo que para você viralizar um vídeo você tem que postar 300 e talvez 10 viralizem. Ele não quer mais investir, porque ele acha que não tem solução, problema. Ele simplesmente desistiu. Ele não sabe como resolver o problema e desistiu.
E sendo que o problema é simples, é venda. Ele tem um restaurante e não sabe vender, não sabe preparar os funcionários para vender, não sabe incentivar os funcionários a vender e simplesmente desistiu do restaurante. Então, são coisas assim que você vai ter que lidar se você tiver uma empresa, com recurso humano, com economia, com inflação. Você tem que ter um conhecimento básico de economia. Olha esses carros. Tuk-tuk aqui. Um tuk-tuk desse é 300 euros para você fazer um passeio. É um investimento super legal. Vale 20 mil euros, se eu não me engano, um carro desse. Ele tá muito valorizado aqui, né? Então ele é bem caro. Mas é um bom investimento. E como eu estava dizendo, você precisa de um mínimo de conhecimento, principalmente de economia, de ação humana, de comportamento humano. Se você não entende o perfil do seu consumidor, você não entende o contexto onde seu restaurante está. Por exemplo, para você abrir um restaurante, você precisa primeiro ver o que vende. Você vai abrir um restaurante aqui em Alfama, que é onde eu estou, em Portugal. Você tem que olhar os restaurantes em volta, você vai olhar, você vai visitar, você vai ver o que mais vende. E o que mais vende você coloca no menu. Você não vai simplesmente abrir uma hamburgueria num restaurante que só tem bar. Não faz sentido. Você não vai abrir um restaurante familiar onde só tem balada, onde só tem discoteca. Então você vai ter que convencer os seus clientes a comprar. É um trabalho completamente desnecessário, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa ali que não é tão complexa assim, para você identificar o que é melhor para vender. Você vai ter que vender o que as pessoas já compram ali, já estão acostumadas. Essa coisa de inovação, de trazer algo diferente, isso é besteira, sabe? Isso não funciona. Para você abrir uma empresa, você tem que obedecer o que o próprio cliente te diz, o que o comportamento dele te dá. Então você vai ter que, num lugar cheio de balada, você vai ter que abrir uma balada, abrir uma discoteca, você vai ter que abrir um bar com música ao vivo. O que é que você tem que fazer? Você tem que buscar essa resposta no perfil do cliente, principalmente da localização que você quer abrir o seu restaurante. Você não vai buscar isso na intuição, na sua opinião, no que você acha, no que você sonha em fazer. Meu sonho é ter uma hamburgueria, meu sonho é ter um bar. Não, dependendo de onde você vai abrir seu restaurante, quem vai dizer o que você vai vender, o que você vai ser, o que vai ser o seu preço. Quem vai decidir isso é o cliente. Cheguei. Então eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Eu vou ficar por aqui hoje. Eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo por dia. Vou tentar fazer isso. E eu vou tentar sempre trazer algum lugar. Esse é o caminho que eu faço para ir para o trabalho, mas eu vou tentar sempre ir por um caminho diferente para não ficar o mesmo caminho. Hoje foi mais interessante porque tinha aqueles carros lá no início do vídeo. Tchau, até mais.